Era mais uma noite comum no hospital. O cheiro de desinfetante e o som constante dos monitores cardíacos eram tão familiares que pareciam parte de mim. Eu caminhava pelos corredores iluminados por luzes fluorescentes, cumprimentando colegas com sorrisos rápidos. Para a maioria das pessoas, aquilo parecia pesado, lidar com vidas em risco, pessoas em sofrimento. Para mim, era apenas o normal. Um normal que, por vezes, me fazia sentir como se eu estivesse estagnada, como se a vida passasse por mim enquanto eu estava presa naquele ciclo de trabalho, cansaço e silêncio. Saí para o meu breve intervalo. O ar frio da noite me envolveu assim que atravessei a porta lateral do hospital. Naquela cidade, o inverno era mais do que um simples clima, era uma presença implacável que se infiltrava em cada rachadura e esquina. A praça do outro lado da rua estava deserta, exceto por alguns sacos de lixo acumulados e um homem sentado na calçada. Ele estava imóvel, envolto em camadas de roupas rasgadas, e por um instante pensei que ele era apenas mais um dos invisíveis que povoavam aquela área. Mas algo estava errado. Seus ombros não se moviam. Seus braços pendiam ao lado do corpo de uma forma que parecia desligada. Aproximei-me, hesitante, minha mente dividida entre o dever e o medo. Senhor, chamei, mas ele não respondeu. Inclinei-me, tocando seu ombro, e senti o frio que subia por sua pele. Não estava morto, mas parecia próximo disso. Sem pensar muito, voltei ao hospital e peguei uma cadeira de rodas. Eu sabia que aquilo iria atrasar minha volta ao trabalho, talvez irritar Amanda, minha chefe, que sempre andava à caça de algo para criticar, mas não importava. Coloquei-o na cadeira com cuidado, sentindo o peso de seu corpo inerte. Não sabia quem ele era, nem o que o tinha levado àquele estado, mas, naquele momento, ele era apenas um homem que precisava de ajuda. Os colegas olharam para mim com expressões mistas quando entrei com ele. Alguns pareciam curiosos, outros indiferentes. Mais um da rua, alguém murmurou, mas eu ignorei. Era estranho como essas pessoas, dedicadas a salvar vidas, podiam ser tão frias com aqueles que mais precisavam. Levei o homem para uma das maçãs e comecei os primeiros socorros. Enquanto ajustava o soro em seu braço, notei os detalhes de seu rosto. Ele tinha traços fortes, quase aristocráticos, mas estavam cobertos por uma barba espessa e suja. Seus dedos, longos e magros, pareciam de alguém acostumado a trabalhos delicados. Havia algo nele que não combinava com a vida nas ruas. Aos poucos, ele começou a recuperar os sentidos. Seus olhos se abriram, confusos, e me encararam. Onde estou? Ele murmurou com uma voz rouca, mas surpreendentemente firme. Expliquei onde ele estava, quem eu era e o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para o teto, como se estivesse tentando entender como havia chegado ali. Eu também não sabia o que estava por vir. Mas, naquela noite, ao sair do quarto dele e retornar à minha rotina, algo dentro de mim parecia diferente. Não era apenas cansaço ou a satisfação de ajudar alguém. Era algo mais profundo, algo que eu ainda não conseguia definir, mas que me fazia olhar para aquela porta com a sensação de que minha vida estava prestes a mudar. Na manhã seguinte, quando passei pela enfermaria, senti uma pontada de curiosidade ao ver que ele ainda estava lá. Estava acordado, sentado na cama, o olhar perdido na janela estreita que mal deixava a luz do sol entrar. A barba desgrenhada e os cabelos desalinhados já não pareciam tão assustadores à luz do dia. Havia algo nos seus olhos, um vazio profundo misturado com melancolia? Ou seria arrependimento? Eu me aproximei, tentando não parecer invasiva. Ele notou minha presença e virou o rosto devagar, como se cada movimento fosse pesado. Bom dia, eu disse, abrindo um sorriso pequeno. Ele não respondeu de imediato, mas inclinou a cabeça levemente, como se reconhecesse minha tentativa de quebrar o silêncio. Você me trouxe aqui? Sua voz era baixa, mas tinha um tom grave e marcante que contrastava com sua aparência frágil. Sim. Você estava na calçada, inconsciente. Achei que precisava de ajuda. Ele suspirou, e o som parecia carregar anos de cansaço. Você deveria ter me deixado lá.
Por um momento, não soube o que responder. Eu já havia encontrado tantas pessoas em situações difíceis, mas a resignação naquelas palavras mexeu comigo de um jeito diferente. Isso não é algo que eu faria, disse, quase como uma desculpa. Ele não respondeu, mas voltou a olhar para a janela, os ombros tensos. Nos dias que se seguiram, eu descobri mais sobre ele. Seu nome era Eduardo, e ele falava pouco, mas quando falava, suas palavras pareciam carregar um peso que não se podia ignorar. Ele evitava perguntas diretas sobre sua vida, mas em conversas ocasionais, deixou escapar fragmentos de uma história. Fora professor em uma escola pública, escritor por paixão. Eu quase não acreditei quando ele me contou, mas depois vi os traços de alguém acostumado a trabalhar com palavras, a forma como formulava as frases, o cuidado com cada pausa. Eu costumava escrever sobre coisas que importavam, disse ele uma noite, enquanto eu verificava os sinais vitais. Agora, nem sei mais o que importa. Talvez você devesse tentar de novo, sugeri sem pensar. Ele riu, um som amargo que fez o peito doer. E escrever o quê? Como é ser invisível? Como é perder tudo e ainda assim estar aqui, como um fantasma que ninguém quer ver? Não soube o que dizer. Eduardo tinha uma maneira de transformar até o mais simples comentário em algo profundo e desconcertante. Mas, apesar disso, havia algo nele que me atraía. Não era só pena, era algo mais complexo, como se ele tivesse uma peça de um quebra-cabeça que eu não sabia estar tentando montar. À medida que ele recuperava as forças, eu percebia uma mudança sutil. Ele ainda era reservado, ainda carregava aquele peso, mas às vezes, entre uma troca de palavras ou outra, eu captava um vislumbre de quem ele poderia ter sido antes de tudo desmoronar. Eduardo começou a perguntar sobre o hospital, sobre mim. Pequenas coisas que mostravam que ele estava, de alguma forma, se permitindo conectar de novo com o mundo. Por que você faz isso? Ele perguntou uma tarde, enquanto eu arrumava os lençóis da sua cama. Fazer o quê? Se importar. Não só comigo, mas com todos aqui. Não parece que você faz só por obrigação. Demorei um momento para responder. Não porque não soubesse a resposta, mas porque nunca tinha precisado articulá-la. Porque acredito que todos têm valor. Às vezes, as pessoas só precisam de alguém que as veja, que as lembre disso. Ele ficou em silêncio por um longo tempo depois disso. Quando finalmente falou, foi quase um sussurro: você é diferente. Não sei porquê, mas aquelas palavras me atingiram de um jeito inesperado. E, naquela noite, enquanto andava pelos corredores do hospital, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, sentia algo diferente também. Uma inquietação, como se algo estivesse começando a mudar dentro de mim, mesmo que eu ainda não soubesse o que era. As semanas passaram, e a presença de Eduardo no hospital deixou de ser uma novidade. Para mim, no entanto, ele se tornou uma constante inesperada, alguém que parecia invadir meus pensamentos mesmo quando eu não estava ao seu lado. Talvez fosse a forma como ele falava, direto, mas sempre com uma ponta de poesia, ou a maneira como, mesmo carregando tanto peso, ainda conseguia encontrar palavras que me faziam refletir sobre coisas que eu nunca havia questionado. Mas nem todos o viam como eu. A verdade é que a maioria preferia fingir que ele não estava ali. Eduardo era, para eles, uma interrupção, um lembrete desconfortável de algo que preferiam ignorar. Uma enfermeira mais velha, Joana, passou por mim enquanto eu revisava os prontuários ao lado da cama dele. Você é boa demais, Helena, disse ela, com aquele tom condescendente que parecia sempre guardar algo a mais. Nem todos merecem sua atenção. Eduardo ouviu. Não disse nada, mas vi como seus ombros encolheram, como se a frase tivesse acertado um ponto já frágil. Mais tarde, quando estávamos sozinhos, ele comentou, com uma tentativa de leveza que não combinava com seus olhos: acho que sou mais um incômodo do que qualquer outra coisa por aqui. Isso não é verdade, respondi rapidamente. Você não é um incômodo. Então, o que eu sou? Fiquei sem resposta por um momento, surpresa pela pergunta. Ele não parecia me pressionar, mas havia algo na sua expressão que pedia sinceridade.
Você é alguém que merece uma segunda chance, disse, finalmente. Alguém que importa. Ele desviou o olhar, mas não antes de eu perceber o brilho de algo nos seus olhos. Gratidão, talvez. Ou apenas incredulidade. Foi nessa mesma semana que as coisas começaram a mudar, e não da forma que eu esperava. Na pausa para o almoço, ouvi duas colegas comentando sobre mim. Não precisei prestar muita atenção para entender que falavam sobre Eduardo. Você viu? A Helena anda grudada naquele homem. Acho que ela tem um fraco por casos perdidos. Fingi que não ouvi. Mas, por dentro, algo em mim queimava, raiva, vergonha, talvez uma mistura dos dois. Não era a primeira vez que enfrentava comentários maldosos, mas, pela primeira vez, eles pareciam mais pessoais. Quando cheguei à sala de Amanda, minha chefe, ela já estava me esperando. Sentada atrás de sua mesa impecavelmente organizada, Amanda sempre parecia imponente, mesmo quando não dizia nada. Helena, começou, com aquele tom profissional que usava para esconder julgamentos. Quero falar sobre sua dedicação recente. Dedicação? Sim, ao nosso hóspede inesperado. Respirei fundo, sentindo o peso do que estava por vir. Amanda era respeitada, mas todos sabiam que sua paciência tinha limites, especialmente quando achava que algo poderia comprometer a reputação do hospital. Não acho apropriado que você esteja tão envolvida com ele, disse ela, cruzando as mãos sobre a mesa. Não me entenda mal, admiramos sua compaixão, mas precisamos ser realistas. Ele não é adequado. Adequado para quê? Perguntei, incapaz de esconder minha irritação. Para alguém como você. A conversa terminou com um silêncio tenso. Saí do escritório sentindo-me dividida. Parte de mim estava furiosa, mas outra parte não conseguia ignorar a voz de Amanda. Por quê, afinal, eu me importava tanto com Eduardo? Ele era um paciente, alguém que eu queria ajudar. Não era isso? À noite, quando fui ver Eduardo, ele percebeu algo. Dia difícil? Perguntou, com um meio sorriso que parecia mais um escudo do que uma demonstração de alegria. Sempre é, respondi, tentando desconversar. Mas ele insistiu, e antes que eu percebesse, estava contando sobre a conversa com Amanda e os comentários que tinha ouvido. Ele ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando finalmente falou, foi com um tom mais sério do que eu já havia ouvido antes. Se eu for um problema para você, eu posso ir embora. Você não é um problema, interrompi. O problema são as pessoas que não conseguem enxergar além das aparências. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para mim com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Por que você faz isso, Helena? Por que luta tanto, mesmo quando ninguém parece querer que você lute? E pela primeira vez, não soube o que responder. Depois daquela noite, alguma coisa mudou entre nós. Eduardo parecia mais disposto, mais presente. Ele começou a caminhar pelos corredores do hospital, ainda frágil, mas determinado. Eu o via observando tudo com atenção, como se estivesse tentando se reconectar com um mundo do qual fora afastado por muito tempo. Certa tarde, ele me esperava na porta da sala de descanso. Estava com um caderno em mãos, algo que eu nunca tinha visto antes. Helena, começou, hesitante. Eu escrevi algo. Queria saber o que você acha. Peguei o caderno e folheei as primeiras páginas. Seus textos eram densos, mas lindos. Palavras entrelaçadas como uma melodia, contando histórias de perda e esperança, de cair e tentar levantar. Cada frase parecia uma parte dele que ele nunca havia mostrado antes. Quando terminei o primeiro texto, olhei para ele, emocionada. Isso é incrível, Eduardo. Por que você parou de escrever? Ele deu de ombros, desviando o olhar. Achei que não havia mais nada a dizer. Que ninguém se importaria. Acontece que você estava errado. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas real, e pela primeira vez, senti que estava começando a acreditar nisso também. Os dias seguintes foram cheios de pequenas mudanças.
Eduardo começou a ajudar em pequenas tarefas no hospital, carregar suprimentos, organizar prateleiras. Era algo simples, mas o impacto dele no ambiente era palpável. Até mesmo Joana, sempre crítica, começou a mudar de tom. Acho que ele tem jeito, comentou comigo, quase como se fosse um elogio. Mas nem tudo era tão fácil. Uma tarde, enquanto Eduardo me ajudava a organizar um armário de suprimentos, Amanda apareceu. Seu rosto estava rígido, como sempre, mas havia algo mais em sua expressão, algo que me deixou em alerta. Helena, precisamos conversar, disse, com um tom cortante. Agora. Fui até sua sala, e ela fechou a porta atrás de nós. Eu avisei que isso poderia acontecer, começou. Sua proximidade com Eduardo está começando a levantar questões. Que questões? Perguntei, tentando manter a calma. De que tipo de exemplo você está dando? De que linha estamos cruzando aqui? Engoli em seco. Amanda, tudo o que estou fazendo é tratar um paciente com dignidade. Não há nada de errado nisso. Ela me encarou, séria. Talvez você acredite nisso, mas o mundo não funciona assim, Helena. Há julgamentos, há percepções, e você está colocando isso em risco. Saí de sua sala furiosa, mas também, preocupada. Não por mim, mas por Eduardo. Eu sabia que, se algo acontecesse, ele poderia perder tudo o que estava começando a recuperar. Quando voltei para a enfermaria, Eduardo percebeu minha expressão. O que aconteceu? Balancei a cabeça. Nada que você precise se preocupar. Mas ele não aceitou essa resposta. Insistiu, e, antes que eu percebesse, estava contando tudo. Ele ficou em silêncio, absorvendo cada palavra, até que finalmente disse, talvez ela esteja certa. O quê? Eu não quero ser um peso para você, Helena. Não quero que você perca nada por minha causa. Você não entende, respondi, com a voz embargada. Você não é um peso. Você é a única coisa que me faz sentir que estou realmente fazendo a diferença. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, com uma voz baixa, quase um sussurro, disse, você é a primeira pessoa que me enxergou em muito tempo. Eu não sei o que fiz para merecer isso, mas, obrigado. Saí do hospital naquela noite com o coração pesado. As palavras de Amanda ainda ecoavam na minha mente, mas as de Eduardo eram mais fortes. Pela primeira vez, percebi que minha ligação com ele era mais profunda do que eu havia admitido para mim mesma. E, enquanto caminhava para casa, sentia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Naquela manhã, quando entrei no hospital, algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se houvesse uma tensão invisível pairando sobre nós. As palavras de Amanda ainda ecoavam na minha mente, mas eu sabia que não podia mais ignorar o que sentia. Eduardo não era apenas um paciente para mim, ele era um lembrete de tudo o que eu acreditava sobre a humanidade, sobre esperança, e, talvez, sobre amor. Quando cheguei à enfermaria, Eduardo estava sentado na cama, o caderno de anotações no colo. Ele parecia mais tranquilo, mas seus olhos ainda carregavam aquele misto de melancolia e determinação. Sentei ao lado dele, sentindo o peso das palavras que estavam por vir. Eduardo, preciso falar com você. Ele fechou o caderno, olhando para mim com curiosidade. O que foi? Respirei fundo. Você está recuperado o suficiente para sair daqui. Sei que talvez isso assuste, mas não acho que ficar neste hospital seja o melhor para você agora. Ele franziu a testa, claramente surpreso. E para onde eu iria, Helena? Não tenho mais nada lá fora. Sabe aquele projeto de reintegração que mencionei algumas semanas atrás? Consegui uma vaga para você. É um abrigo com suporte psicológico e programas de recolocação profissional. É um começo, Eduardo. Um recomeço. Ele ficou em silêncio, processando minhas palavras. Então, com a voz baixa, perguntou, e você? O que isso significa para nós? A pergunta me pegou de surpresa. Não havia como negar o que estava implícito ali,
o que havíamos construído, mesmo que nunca tivesse sido verbalizado. Mas eu sabia que precisava ser honesta. Significa que acredito em você. Significa que quero estar ao seu lado enquanto você se reconstrói. Mas você precisa fazer isso por você, não por mim. Ele me olhou por um longo momento, e, então, algo mudou em sua expressão. Pela primeira vez, vi uma centelha de esperança verdadeira. Naquela semana, Eduardo deixou o hospital. Fui com ele até o abrigo, ajudando-o a se instalar. O lugar era simples, mas acolhedor, e ele parecia mais calmo do que eu esperava. Antes de ir embora, ele segurou minha mão e disse: Helena, não sei o que o futuro reserva, mas sei que nunca teria chegado aqui sem você. Obrigado por me enxergar quando ninguém mais enxergava. Depois que Eduardo partiu, a rotina no hospital parecia diferente. Senti sua ausência em cada canto, o espaço vazio onde ele costumava ficar, as conversas que nunca chegavam. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de satisfação. Eu sabia que tinha feito o que era certo. Os meses passaram, e minha vida começou a mudar também. Inspirada por Eduardo e pelo impacto que ele teve em mim, decidi me envolver mais profundamente com projetos sociais. Comecei a trabalhar com programas que ajudavam pessoas em situação de rua, oferecendo suporte médico e psicológico. Era um trabalho exaustivo, mas cada história de recuperação me dava forças para continuar. Eduardo e eu mantivemos contato. Ele começou a frequentar oficinas de escrita no abrigo e, eventualmente, publicou um conto em uma revista local. Era um texto lindo, cheio de metáforas e imagens que só alguém que viveu o que ele viveu poderia criar. Quando ele me enviou uma cópia, havia uma dedicatória, para Helena, que me devolveu o mundo. No dia em que nos encontramos novamente, meses depois, ele estava diferente. Ainda carregava marcas do passado, mas havia uma luz nova em seus olhos, uma confiança que eu nunca tinha visto antes. Caminhamos juntos pelo parque perto do abrigo, conversando sobre tudo e nada. Quando ele segurou minha mão, percebi que não era o fim da nossa história, mas o começo de algo novo. Eu não sabia o que o futuro nos reservava. Sabia apenas que, às vezes, a vida nos apresenta pessoas que nos mudam para sempre. Eduardo mudou a minha, e, de alguma forma, eu mudei a dele. E, enquanto caminhávamos sob o céu daquele fim de tarde, senti que estávamos, finalmente, no lugar certo, no início de nossas novas vidas.